Shalom. Sou o Rabino Eliyahu Ben Shlomo, e estou prestes a revelar o erro mais devastador que mantém 90% das pessoas presas na miséria durante toda a vida. Um engano tão sutil que até pessoas inteligentes e trabalhadoras caem nesta armadilha sem perceber. Você sabia que existe um único pensamento, uma única crença equivocada, que pode destruir qualquer possibilidade de prosperidade real? Que milhões de pessoas acordam todos os dias repetindo este erro mental que as mantém eternamente presas num ciclo de escassez e frustração financeira? Hoje eu vou expor completamente este engano mortal e te ensinar como identificar se você está cometendo este erro que pode condenar você e sua família a uma vida inteira de dificuldades financeiras. Se você tem trabalhado duro por anos, mas continua lutando para pagar as contas, se sente que não importa o quanto se esforce, o dinheiro nunca é suficiente, se tem a sensação de que existe algo invisível sabotando seus esforços financeiros, muito provavelmente você está cometendo este erro fundamental que vou revelar agora. Durante décadas eu observei pessoas brilhantes, dedicadas e honestas, vivendo em dificuldades financeiras constantes. Elas oravam, estudavam, trabalhavam dobrado, mas sempre pareciam estar caminhando numa esteira que as mantinha no mesmo lugar. Era como se houvesse uma força invisível neutralizando todos os seus esforços. Até que numa noite de oração profunda, um anjo me revelou que existe um erro de pensamento tão fundamental, tão enraizado na mente humana, que a maioria das pessoas nunca questiona sua validade. E este erro único é responsável por mais miséria e sofrimento financeiro do que todas as crises econômicas juntas. Se este tema falou com você, se inscreva agora para caminhar comigo diariamente. Aqui eu ensino a transformar fé em hábitos que multiplicam resultados. O erro devastador que mantém pessoas na miséria para toda a vida é acreditar que prosperidade depende principalmente de fatores externos: economia, governo, patrão, mercado, sorte, família rica ou circunstâncias favoráveis. Esta crença aparentemente inocente é na verdade uma armadilha espiritual que rouba completamente seu poder pessoal de criar abundância. Quando você acredita que sua prosperidade depende de coisas fora do seu controle, você automaticamente se coloca na posição de vítima impotente esperando que algo externo mude para que sua vida financeira melhore. Esta mentalidade de vítima é como um vírus mental que infecta cada decisão que você toma sobre dinheiro. Deixe-me explicar como descobri isso na prática. Há alguns anos, atendi 2 irmãos que cresceram na mesma família pobre. Tiveram a mesma educação, as mesmas oportunidades iniciais. Um deles prosperou e se tornou milionário. O outro continuou pobre a vida inteira. A única diferença entre eles era como pensavam sobre prosperidade. O irmão próspero acreditava que sua prosperidade dependia principalmente das suas próprias decisões, atitudes e ações. O irmão pobre acreditava que prosperidade dependia de sorte, economia, oportunidades que nunca chegavam. Mesma família, mesmas circunstâncias, resultados completamente opostos. A diferença estava na presença ou ausência deste erro mental devastador. O primeiro princípio para escapar deste erro é compreender que prosperidade é 90% mentalidade interna e apenas 10% circunstâncias externas. Na tradição cabalística, aprendemos que o mundo material é reflexo do mundo espiritual e que nossa realidade externa sempre espelha nossa realidade interna. Isso significa que se você tem escassez persistente na vida, existe escassez correspondente na sua mente. Se você tem abundância externa, é porque primeiro cultivou abundância interna. Esta não é teoria, é uma lei espiritual que funciona com a precisão de uma lei física. Quando você compreende isso profundamente, nunca mais culpa fatores externos por sua situação financeira. O segundo princípio revela como este erro se manifesta na linguagem diária. Pessoas que cometem este erro vivem falando: se a economia melhorar, se meu patrão me valorizar, se eu ganhar na loteria, se conseguir aquele emprego, se herdar alguma coisa. Toda frase que começa com se seguido de algum fator externo é uma confissão de que você entregou seu poder de prosperidade para forças fora do seu controle. Em contraste, pessoas prósperas falam: quando eu criar esta oportunidade, quando eu desenvolver esta habilidade, quando eu tomar esta decisão, quando eu implementar esta estratégia. Elas assumem responsabilidade total por criar suas próprias oportunidades.
O terceiro princípio ensina que este erro cria uma paralisia mental que impede você de ver e aproveitar oportunidades reais. Quando sua mente está programada para esperar salvação externa, você desenvolve uma cegueira seletiva que o faz ignorar possibilidades de prosperidade que estão bem na sua frente. É como ter uma antena mental sintonizada apenas na frequência da escassez e das limitações. Pessoas que cometem este erro podem estar cercadas de oportunidades de negócio, de crescimento profissional, de investimentos lucrativos, mas simplesmente não conseguem enxergá-las porque estão mentalmente focadas em esperar que algo externo resolva seus problemas. O quarto princípio revela que este erro se transmite de geração em geração, através da educação familiar. Pais que cometem este erro ensinam aos filhos, mesmo sem querer, que prosperidade é questão de sorte, conexões, herança ou circunstâncias favoráveis. Eles contam histórias de pessoas que nasceram em berço de ouro, falam sobre quem tem padrinho não morre pagão, reclamam que pobre não tem vez neste país. Cada uma dessas afirmações planta na mente da criança a semente da mentalidade de vítima que vai sabotar seus esforços financeiros pela vida inteira. Quebrar este ciclo geracional é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por seus filhos. Me conta nos comentários se você reconhece este erro na sua própria família. Copie e cole. Eu quebro agora a mentalidade de vítima e assumo responsabilidade total por minha prosperidade. O quinto princípio explica como este erro cria uma dependência psicológica de aprovação e ajuda externa. Pessoas que cometem este erro vivem esperando que alguém reconheça seu valor e lhes dê uma oportunidade. Esperam que o chefe perceba seu potencial, que algum investidor acredite no seu projeto, que algum parente rico os ajude. Esta dependência emocional de validação externa os mantém numa posição infantil, onde nunca desenvolvem a maturidade espiritual necessária para criar prosperidade independente. Elas ficam eternamente na posição de pedintes esperando migalhas de quem já prosperou, em vez de assumir sua autoridade divina como co-criadores da própria abundância. O sexto princípio revela que este erro faz você tomar decisões baseadas no medo, em vez de decisões baseadas na fé. Quando você acredita que prosperidade depende de fatores externos imprevisíveis, você naturalmente desenvolve uma mentalidade defensiva que prioriza segurança sobre crescimento. Você escolhe empregos seguros mais limitados em vez de oportunidades arriscadas mais lucrativas. Você guarda dinheiro na poupança em vez de investir em ativos que se valorizam. Você evita empreender porque é muito arriscado. Cada decisão baseada no medo o afasta mais da prosperidade real e o mantém preso em ciclos de mediocridade financeira. O sétimo e mais importante princípio ensina que este erro bloqueia completamente sua conexão com a abundância divina. Na sabedoria judaica, aprendemos que Deus criou um universo de abundância infinita e que cada pessoa tem direito divino a prosperar. Mas este direito só pode ser exercido quando você assume responsabilidade total por criar sua própria prosperidade. Quando você entrega esta responsabilidade para fatores externos, você está, na verdade, rejeitando a parceria que Deus quer estabelecer com você. É como se você estivesse dizendo: Deus, obrigado pela oferta, mas vou esperar que a economia melhore. Esta rejeição inconsciente da parceria divina é o que mantém você desconectado dos canais infinitos de abundância disponíveis. Agora, deixe-me explicar as 3 fases para corrigir este erro devastador e reconectar-se com a prosperidade real. Primeira fase: reconhecimento consciente. Você precisa identificar todas as áreas da sua vida onde está entregando poder para fatores externos. Isso inclui analisar sua linguagem, seus pensamentos automáticos sobre dinheiro, suas expectativas sobre o futuro financeiro. Faça uma lista de todas as vezes que você culpou algo externo por suas dificuldades financeiras no último mês. Essa lista vai revelar o quanto este erro está enraizado na sua mente. Segunda fase: responsabilização total. Você deve fazer uma declaração formal assumindo 100% de responsabilidade por sua situação financeira atual e futura. Esta declaração precisa ser específica. Eu assumo total responsabilidade por minha renda atual, por minhas dívidas, por meus investimentos, por minhas decisões financeiras passadas e por criar minha prosperidade futura. Terceira fase: ação baseada em poder pessoal.
Você deve tomar pelo menos uma ação concreta toda semana que demonstre que sua prosperidade depende de você, não de fatores externos. Pode ser começar um negócio paralelo, fazer um curso de capacitação, procurar novas oportunidades de renda, ou fazer um investimento que exija estudo e decisão pessoal. Deixe-me compartilhar um exemplo poderoso de como este processo funciona na vida real. Conheci Fernanda, uma contadora de 35 anos, que havia passado 10 anos culpando a economia pela sua situação financeira estagnada. Ela trabalhava para uma empresa pequena, ganhava um salário modesto e vivia reclamando que não tem emprego bem pago para contador, que as empresas não valorizam profissionais, que só prospera quem tem pistolão. Quando me procurou, estava frustrada e sem esperança de melhorar de vida. Ensinei sobre este erro devastador e ela inicialmente resistiu, achando que eu estava culpando a vítima. Mas a situação estava tão ruim que decidiu experimentar. Na primeira fase, ela fez a lista de todas as desculpas externas que usava. Economia ruim, falta de oportunidades, patrão mesquinho, mercado saturado, falta de indicações. Ficou chocada ao perceber que culpava tudo, exceto suas próprias escolhas. Na segunda fase, fez a declaração de responsabilidade total, mesmo achando difícil. Na terceira fase, começou a tomar ações baseadas no seu próprio poder. Estudou sobre novos nichos da contabilidade, criou um perfil profissional online, ofereceu seus serviços para pequenos empresários. Em 3 meses, havia conseguido 5 clientes extras como freelancer. Em 6 meses, estava ganhando mais como freelancer do que no emprego. Em 1 ano, abriu seu próprio escritório. Em 2 anos, tinha 15 funcionários e era uma das contadoras mais procuradas da região. O que mudou? Ela parou de esperar que fatores externos criassem oportunidades e passou a criar suas próprias oportunidades. Hoje ela ensina outros profissionais a fazerem o mesmo. Outro aspecto crucial deste erro é como ele afeta relacionamentos e parcerias de negócio. Pessoas que cometem este erro tendem a atrair outras pessoas com a mesma mentalidade de vítima, criando círculos sociais onde todos se reúnem para reclamar de fatores externos e se confirmar mutuamente na paralisia. É como um clube da mediocridade onde todos concordam que prosperidade é questão de sorte e que eles são vítimas das circunstâncias. Para corrigir este erro completamente, você precisa mudar também seu círculo social, buscando pessoas que assumem responsabilidade total por sua prosperidade e que focam em soluções em vez de problemas. Quero também ensinar sobre o poder da linguagem na correção deste erro. Cada palavra que você fala programa sua mente subconsciente para a prosperidade ou para a miséria. Frases como, o governo não ajuda, os ricos ficam mais ricos, pobre não tem chance, só quem tem sorte prospera, estão constantemente programando sua mente para aceitar a miséria como inevitável. Em contraste, frases como, eu crio minhas oportunidades, eu desenvolvo minhas habilidades, eu tomo decisões inteligentes, eu construo minha prosperidade, programam sua mente para buscar ativamente soluções e possibilidades. A mudança de linguagem não é apenas cosmética, é reprogramação neurológica real que muda sua capacidade de perceber e aproveitar oportunidades. Existe também uma dimensão espiritual profunda neste erro. Quando você culpa fatores externos por sua miséria, está na verdade questionando a sabedoria e a bondade de Deus. Está dizendo que Deus criou um sistema injusto onde prosperidade depende de sorte em vez de mérito. Esta dúvida sobre a justiça divina cria um bloqueio espiritual que impede você de receber as bênçãos que Deus quer derramar sobre sua vida. A correção espiritual vem através da afirmação de fé. Deus criou um universo justo onde prosperidade está disponível para todos que assumem responsabilidade por criá-la. Deixe-me contar sobre Carlos, um vendedor que cometia este erro de forma extrema. Ele trabalhava há 15 anos numa empresa de seguros e culpava tudo por suas vendas baixas. Clientes sem dinheiro, concorrência desleal, produtos caros, crise econômica, falta de leads qualificados. Vivia esperando que a empresa mudasse as condições para ele poder vender mais. Quando me procurou, estava ameaçado de demissão por baixo desempenho. Ensinei sobre este erro e ele inicialmente ficou indignado, dizendo que eu não conhecia a realidade do mercado. Mas como a demissão era iminente, decidiu tentar. Primeiro, parou de culpar fatores externos
e assumiu que suas vendas baixas eram resultado das suas próprias escolhas e atitudes. Segundo, mudou completamente sua abordagem. Em vez de esperar que a empresa trouxesse leads, passou a prospectar ativamente. Em vez de reclamar dos preços, aprendeu a vender valor. Em vez de culpar a concorrência, melhorou suas habilidades de vendas. O resultado foi impressionante. No primeiro mês após a mudança, triplicou as vendas. No terceiro mês, era o melhor vendedor da empresa. No sexto mês, foi promovido a gerente. No primeiro ano, abriu sua própria corretora de seguros. Hoje, 5 anos depois, tem uma equipe de 20 vendedores e é um dos empresários mais prósperos do setor. A única coisa que mudou foi que ele parou de cometer o erro de culpar fatores externos e assumiu total responsabilidade por criar sua própria prosperidade. Agora quero ensinar sobre como identificar se você está cometendo este erro em áreas específicas da vida. Na área profissional, o erro aparece quando você culpa o chefe, a empresa, o mercado ou a economia por sua falta de crescimento. Na área de negócios, aparece quando você culpa clientes, fornecedores, governo ou concorrência por resultados ruins. Na área de investimentos, aparece quando você culpa o mercado, os especuladores ou a instabilidade política por perdas. Em cada área, a correção é a mesma. Parar de culpar fatores externos e assumir responsabilidade total por criar os resultados que você quer. Existe uma técnica poderosa chamada auditoria de responsabilidade, que ajuda muito nesse processo. Durante uma semana, anote toda vez que você culpar algo externo por qualquer dificuldade financeira. Depois, para cada culpa anotada, escreva uma ação específica que você poderia tomar para melhorar a situação independente do fator externo. Por exemplo, se você culpou mercado fraco por vendas baixas, escreva melhorar habilidades de vendas, prospectar novos nichos, criar ofertas mais atrativas. Este exercício treina sua mente a focar em soluções que estão sob seu controle, em vez de problemas que não estão. Também é importante entender que corrigir este erro exige mudança de identidade, não apenas de comportamento. Você precisa parar de se ver como vítima das circunstâncias e começar a se ver como criador das suas circunstâncias. Esta mudança de identidade afeta profundamente como você se apresenta no mundo, como toma decisões e como outras pessoas respondem a você. Pessoas que se veem como criadoras da própria prosperidade naturalmente atraem oportunidades, parcerias e recursos porque irradiam confiança e proatividade. Pessoas que se veem como vítimas das circunstâncias repelem oportunidades porque irradiam desespero e passividade. Quero revelar também como este erro afeta relacionamentos familiares e educação dos filhos. Pais que cometem este erro ensinam aos filhos, mesmo inconscientemente, que sucesso depende de sorte, connections ou privilégios. Contam histórias de pessoas que tiveram sorte, reclamam de pessoas que nasceram em berço de ouro e transmitem a crença de que prosperidade está fora do alcance de pessoas comuns. Para quebrar este ciclo, você precisa mudar completamente a narrativa familiar, contando histórias de pessoas que criaram prosperidade através de decisões inteligentes, trabalho focado e responsabilidade pessoal. Precisa ensinar seus filhos que prosperidade é resultado de escolhas certas repetidas consistentemente ao longo do tempo. Deixe-me compartilhar um último caso que ilustra perfeitamente o poder de corrigir este erro. Conheci uma família onde 3 gerações viviam na pobreza por causa deste erro mental. O avô culpava a falta de estudo, o pai culpava a falta de oportunidades, e o filho estava começando a culpar a concorrência no mercado de trabalho. Quando trabalhei com eles, a primeira resistência foi: "Mas é verdade que as coisas estão difíceis. Você não pode negar a realidade." Eu respondi: "Não estou negando que existam dificuldades externas. Estou dizendo que focar nelas em vez de focar no que vocês podem controlar é o que os mantém pobres." Ensinei os 3 princípios de correção e desafiei cada um a implementar durante 90 dias. O resultado foi extraordinário. O filho, que era o mais jovem e flexível, foi o primeiro a mudar. Parou de reclamar do mercado de trabalho e focou em desenvolver habilidades valiosas. Em 6 meses conseguiu um emprego melhor. O pai, vendo os resultados do filho, decidiu seguir o exemplo. Parou de reclamar da falta de oportunidades e começou um negócio pequeno. Em 1 ano estava prosperando. O avô, o mais resistente inicialmente,
Finalmente aceitou que tinha passado a vida inteira culpando fatores errados. Aos 70 anos, começou a dar conselhos práticos de prosperidade em vez de reclamações, e viu toda a família se transformar. Hoje, 3 anos depois, essa família quebrou completamente o ciclo de pobreza que durava 3 gerações. Para finalizar, quero que você entenda que este erro não é apenas uma questão de atitude. É uma questão de vida ou morte financeira. Enquanto você continuar cometendo este erro, continuará transferindo seu poder divino de criar prosperidade para forças que não se importam com seu bem-estar. Você ficará eternamente dependente da bondade de outros, da sorte das circunstâncias, da melhoria de fatores que estão fora do seu controle. Mas quando você corrige este erro e assume responsabilidade total por sua prosperidade, você se reconecta com seu poder criativo original e passa a ter acesso aos recursos infinitos do universo. A escolha é sua. Continuar sendo vítima das circunstâncias ou tornar-se criador das suas circunstâncias. Quero revelar agora os 5 sinais específicos que indicam que você está cometendo este erro devastador sem perceber. Primeiro sinal: você constantemente justifica sua situação financeira atual, culpando fatores externos. Frases como: está difícil para todo mundo, não é culpa minha, se a situação fosse outra, são confissões automáticas de que você entregou o seu poder para forças externas. Segundo sinal: você sente raiva ou inveja quando vê outras pessoas prosperando, porque inconscientemente acredita que elas tiveram sorte ou vantagens que você não teve. Terceiro sinal: você adia decisões importantes esperando que as circunstâncias melhorem por si mesmas. Quarto sinal: você gasta mais tempo reclamando de problemas do que criando soluções. Quinto sinal: você se sente impotente diante de desafios financeiros, como se não houvesse nada que você pudesse fazer para mudar a situação. Se você se reconheceu em qualquer um desses sinais, não se desespere. Reconhecer o problema é o primeiro passo para corrigi-lo. A boa notícia é que este erro pode ser corrigido completamente em qualquer idade, em qualquer situação. Eu já vi pessoas de 70 anos mudarem toda a sua realidade financeira simplesmente parando de cometer este erro. Já vi jovens de 20 anos que cresceram em famílias pobres se tornarem milionários porque aprenderam cedo a evitar esta armadilha mental. Deixe-me compartilhar agora o método completo em 10 passos para corrigir definitivamente este erro devastador. Passo 1. Faça um inventário completo de todas as suas crenças sobre prosperidade. Escreva numa folha tudo o que você acredita sobre como funciona o dinheiro, como pessoas ficam ricas, por que algumas pessoas são pobres. Este inventário vai revelar quantas crenças limitantes você carrega. Passo 2. Identifique especificamente quais fatores externos você tem culpado por sua situação financeira. Seja brutalmente honesto. Governo, economia, patrão, família, educação, saúde, idade, localização geográfica. Passo 3. Para cada fator externo que você identificou, escreva 3 ações específicas que você poderia tomar para prosperar independente desse fator. Por exemplo, se você culpa a economia, escreva como você pode prosperar mesmo numa economia ruim. Passo 4. Escolha uma dessas ações e implemente imediatamente, mesmo que seja algo pequeno. A ação cria momentum e começa a reprogramar sua mente para soluções. Passo 5. Mude completamente sua linguagem, eliminando toda palavra que transfira poder para fatores externos. Em vez de "se a economia melhorar", diga "quando eu criar esta oportunidade". Passo 6. Cerque-se de pessoas que assumem responsabilidade total por suas vidas. Afaste-se de pessoas que vivem reclamando de fatores externos. Passo 7. Estude biografias de pessoas que prosperaram apesar de circunstâncias adversas. Isso reprograma sua mente para focar em possibilidades em vez de limitações. Passo 8. Pratique diariamente a visualização de si mesmo criando prosperidade através das suas próprias ações e decisões. Passo 9. Celebre cada pequena vitória como prova de que sua prosperidade depende de você, não de fatores externos. Passo 10. Ensine estes princípios para outras pessoas, porque ensinar consolida o aprendizado e o torna permanente. Agora quero contar sobre Maria, uma viúva de 50 anos que exemplifica perfeitamente como corrigir este erro pode transformar uma vida completamente. Quando seu marido morreu,
Ela ficou com 2 filhos adolescentes e muitas dívidas. Sua primeira reação foi culpar o destino, a falta de seguro de vida adequado, o sistema previdenciário deficiente. Ela passou 2 anos se afundando cada vez mais em dívidas, culpando o governo por não ajudar viúvas, culpando a família do marido por não dar apoio financeiro, culpando os empregadores por não darem oportunidades para mulheres da idade dela. Quando me procurou, estava prestes a perder a casa e considerava se mudar para a casa da mãe com os filhos. Ensinei sobre este erro devastador e ela inicialmente reagiu mal, achando que eu estava sendo insensível com sua dor, mas expliquei que não estava minimizando suas dificuldades, estava oferecendo uma forma de superá-las baseada no seu próprio poder. Ela decidiu tentar os 10 passos. No inventário de crenças, descobriu que acreditava que viúvas estão condenadas à pobreza, que mulheres da idade dela não conseguem recomeçar, que prosperidade precisa de 2 rendas numa família. No passo 2, identificou que culpava principalmente o destino e a falta de apoio social. No passo 3, listou ações que poderia tomar: aprender novas habilidades, começar um negócio em casa, oferecer serviços para vizinhos. No passo 4, começou a fazer bolos por encomenda. Era algo que sempre soube fazer bem, mas nunca havia considerado como fonte de renda. O resultado foi impressionante. Em 3 meses, estava ganhando mais com bolos do que no emprego parcial que havia conseguido. Em 6 meses, abriu uma confeitaria pequena em casa. Em 1 ano, estava fornecendo para 3 restaurantes da região. Em 2 anos, abriu uma loja física. Hoje, 5 anos depois, tem uma confeitaria próspera. Conseguiu pagar todas as dívidas, comprou casa própria maior, colocou os 2 filhos na universidade e ainda ajuda outras viúvas a empreenderem. Mais importante, ela mudou completamente sua mentalidade. Nunca mais culpa fatores externos por nada. Quando enfrenta desafios, imediatamente pensa em soluções práticas que estão sob seu controle. Quero ensinar também sobre como este erro afeta especificamente diferentes gerações. Pessoas mais velhas que cometem este erro tendem a culpar mudanças no mundo, nostalgia de épocas passadas, tecnologia que não dominam. Pessoas de meia idade culpam responsabilidades familiares, falta de tempo, concorrência com mais jovens. Jovens culpam falta de experiência, sistema educacional deficiente, mercado saturado. Em cada faixa etária, o erro se manifesta diferente, mas a correção é sempre a mesma. Parar de focar em limitações e começar a focar em possibilidades que estão sob seu controle. Existe também uma dimensão psicológica profunda neste erro que preciso explicar. Culpar fatores externos oferece um alívio temporário porque protege nossa autoestima. É mais fácil aceitar que somos vítimas de circunstâncias ruins do que admitir que fizemos escolhas inadequadas. Mas este alívio temporário tem um preço altíssimo. Nos mantém presos na situação que queremos mudar. A verdadeira autoestima vem de assumir responsabilidade e criar resultados, não de encontrar desculpas para resultados ruins. Quando você assume responsabilidade total, pode se sentir desconfortável inicialmente, mas ganha poder real para mudar sua situação. Deixe-me contar sobre João, um empresário de 40 anos que tinha uma pequena loja de roupas. Durante 5 anos, a loja mal conseguia pagar as contas e ele culpava principalmente a localização ruim, concorrência de shopping centers, crise no varejo, clientes sem dinheiro. Ele vivia esperando que algo externo mudasse, que construíssem um shopping perto, que a economia melhorasse, que os clientes voltassem a ter poder de compra. Quando me procurou, estava considerando fechar a loja. Ensinei sobre este erro e desafiei ele a assumir responsabilidade total pelos resultados da loja. Inicialmente resistiu muito, listando dezenas de fatores externos que, realmente, afetavam o negócio. Mas como estava prestes a falir, decidiu experimentar. Primeiro, parou de culpar a localização e começou a pensar em como atrair clientes para onde estava. Segundo, parou de reclamar da concorrência e começou a estudar como se diferenciar. Terceiro, parou de esperar que clientes tivessem mais dinheiro e começou a oferecer produtos que cabiam no orçamento deles. As mudanças foram dramáticas. Ele criou promoções criativas, melhorou o atendimento, diversificou produtos, implementou vendas online, fez parcerias com influenciadores locais. Em 6 meses havia triplicado as vendas. Em 1 ano, abriu uma segunda loja. Em 2 anos tinha 4 lojas e uma operação online próspera.
Hoje ele diz que aquela localização ruim que tanto culpava é na verdade perfeita para o tipo de cliente que ele descobriu como atender. A diferença não foi a localização ter mudado, foi ele ter parado de usar a localização como desculpa e começado a criar soluções. Quero revelar também como este erro se manifesta na área de investimentos e patrimônio. Pessoas que cometem este erro culpam o mercado por perdas, culpam especuladores por volatilidade, culpam o governo por regulamentações. Elas esperam que mercados fiquem estáveis, que oportunidades óbvias apareçam, que alguém lhes dê dicas certeiras. Em contraste, investidores prósperos assumem responsabilidade total por estudar, por diversificar, por tomar decisões baseadas em análise própria. Eles sabem que mercados sempre foram e sempre serão voláteis, e criam estratégias para prosperar independente da volatilidade. Um aspecto crucial que preciso ensinar é como este erro afeta relacionamentos e vida familiar. Pessoas que cometem este erro tendem a culpar o cônjuge pela situação financeira familiar, culpar os filhos por gastos excessivos, culpar parentes por não ajudarem. Esta mentalidade de culpa cria tensões familiares constantes e ensina aos filhos que prosperidade depende de outras pessoas cooperarem. Para corrigir isso, você deve assumir responsabilidade total pela prosperidade familiar e focar em ações que pode tomar independente do comportamento de outros membros da família. Existe ainda uma aplicação específica deste princípio para profissionais autônomos e empreendedores. Autônomos que cometem este erro culpam falta de clientes, preços baixos do mercado, concorrência desleal, burocracias excessivas. Empreendedores culpam falta de capital, dificuldade de conseguir empréstimos, mercado não desenvolvido, funcionários descomprometidos. Em ambos os casos, a correção é focar total energia em aspectos do negócio que estão sob seu controle. Qualidade do serviço, relacionamento com clientes, eficiência operacional, inovação de produtos. Agora quero ensinar uma técnica poderosa chamada auditoria de poder pessoal. Durante uma semana, toda vez que enfrentar um desafio financeiro, faça 2 perguntas. Primeira, que fatores externos estou culpando por este problema? Ou segunda, que ações estão sob meu controle para resolver ou melhorar este problema? Anote as respostas. No final da semana, você terá uma lista clara de como tem desperdiçado energia culpando fatores externos e uma lista valiosa de ações práticas que pode implementar. Esta técnica treina sua mente a automaticamente focar em soluções controláveis, em vez de problemas incontroláveis. Deixe-me compartilhar a história final mais impressionante sobre correção deste erro. Conheci Roberto, um homem de 35 anos que havia passado 15 anos culpando absolutamente tudo por sua falta de progresso financeiro. Ele culpava os pais por não terem dado boa educação, culpava o governo por falta de oportunidades, culpava a região onde morava por ser economicamente atrasada, culpava a idade por estar atrasado na vida, culpava a falta de capital para empreender. Era um catálogo completo deste erro devastador. Quando me procurou, estava deprimido e desesperançoso, achando que havia nascido para ser pobre. Trabalhava como vendedor há anos, ganhava pouco e vivia numa paralisia mental completa. Ensinei sobre este erro e ele inicialmente ficou revoltado, dizendo que eu não entendia a realidade cruel do mundo. Mas como estava realmente desesperado, decidiu tentar por 90 dias. A transformação foi a mais radical que já presenciei. No primeiro mês, ele parou de culpar fatores externos e começou a listar tudo que estava sob seu controle. Melhorar habilidades de vendas, prospectar mais clientes, estudar sobre produtos, cuidar melhor da aparência, ser mais proativo. No segundo mês, implementou todas essas melhorias e suas vendas dobraram. No terceiro mês, estava entre os melhores vendedores da empresa. Mas o mais impressionante veio depois. Com a confiança renovada, ele decidiu empreender. Parou de reclamar da falta de capital e começou com o que tinha. Ofereceu serviços de consultoria em vendas para pequenas empresas. Começou atendendo de graça para construir portfólio e recomendações. Em 6 meses, tinha 10 clientes pagantes. Em 1 ano, contratou 2 funcionários. Em 2 anos, tinha uma empresa de consultoria próspera com 20 funcionários. Hoje, 5 anos depois, é um dos consultores de vendas mais respeitados da região. Escreveu um livro sobre o assunto e fatura milhões anualmente.
O mais impressionante é que ele transformou completamente a mentalidade da família inteira. Ensinou os princípios para a esposa, que abriu um negócio próspero de estética. Ensinou para os filhos, que estão crescendo com mentalidade de responsabilidade total. Ele se tornou exemplo vivo de como uma pessoa pode sair da miséria completa e criar prosperidade extraordinária simplesmente corrigindo este erro mental devastador. Se este conteúdo te ajudou a identificar este erro devastador na sua própria vida, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa parar de culpar fatores externos por sua miséria. Assuma responsabilidade total por sua prosperidade a partir de hoje. Tome ações baseadas no seu poder pessoal e prepare-se para testemunhar uma transformação que vai surpreender você mesmo. E lembre-se, você foi criado para prosperar, mas esta prosperidade só se manifesta quando você para de esperar que outros criem para você e assume a responsabilidade de criar para si mesmo. Que assim seja e que assim aconteça. Shalom e responsabilidade próspera para toda a sua vida.